Vamos lá, Enem PPL 2016, questão número 79. Durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, ou do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas, positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade da ou do. Vamos lá, galera. Vamos lembrar como é que funciona um raio? Vamos lembrar como é que funciona para a Terra sofrer uma descarga elétrica durante uma tempestade? Bom, o próprio enunciado já dá uma dica de como é que a coisa começa. A ideia é que você vai acumular cargas positivas ou negativas ali na nuvem da tempestade. Vamos imaginar que essas cargas são negativas. Então, houve ali um acúmulo de cargas negativas. Aqui na Terra, aqui na superfície, a gente tem cargas negativas, tem cargas positivas. Parte das cargas negativas que estão aqui na Terra, que são as cargas negativas são os elétrons, né? Sempre que a gente fala em movimento de cargas, é sempre movimento de elétrons, nunca é movimento de próton, né? Parte das cargas negativas que estão aqui na Terra são mais soltinhas, elas estão mais livres para se mover. E se você bem lembra como é que funciona a interação elétrica, você sabe que cargas de sinais iguais se repelem, né? Então, o que significa isso? Que a presença dessa grande quantidade de cargas negativas aqui em cima vai fazer com que algumas das cargas negativas que estão aqui mais próximas da superfície, na região dessa nuvem, sejam repelidas. Se elas vão ser repelidas, elas vão se afastar. O que vai acontecer aqui? Isso vai gerar um aumento da quantidade de cargas positivas. E aí se diz que houve uma indução nessa região. Beleza? Até aí tranquilo. Pensa comigo, o ar é um isolante elétrico, né? O ar não conduz eletricidade. Se o ar conduzisse eletricidade, você ia chegar perto da tomada e você ia tomar choque. Não faz absolutamente nenhum sentido. Agora sim, ele é um isolante, mas como todo isolante, ele tem limite. Como assim ele tem limite? Pensa comigo, quanto maior for o acúmulo de cargas nessas duas regiões, mais elas tendem a se atrair e, nesse caso aqui, como são os elétrons que se movem sempre, né, descarregar na direção da Terra. O que está impedindo isso de acontecer? O fato do ar ser um isolante. Agora, se essas quantidades aumentam e aumentam e aumentam, vai ficar cada vez mais provável que, de fato, caia um raio ali, tá bom? Agora, o que acontece nessa região do espaço aqui, entre a nuvem e a Terra? Ocorre a formação de um campo elétrico, com linhas de campo que saem da carga positiva e entram na carga negativa. Eu estou desenhando de uma maneira mais ou menos uniforme aqui, é claro que não é exatamente dessa maneira, né? No mundo real as coisas não se comportam de maneira tão simétrica, tão bonitinha assim. Mas a lógica é, você tem um campo elétrico nessa região. Quanto mais intenso for esse campo elétrico, é sinal que maior é o acúmulo de carga, tanto na nuvem quanto na Terra. E se esse acúmulo de carga é muito maior, esse campo elétrico é muito maior, isso vai fazer com que aconteça a descarga elétrica. E aí a gente vai dizer que a rigidez dielétrica do ar foi rompido. Ele era um isolante, mas a gente forçou a barra. Tá bom? Então, a resposta certa nesse caso é falar que é a letra D. É mais provável um raio acontecer ali, porque o que está aumentando de intensidade? O campo elétrico ali entre a nuvem e a Terra.